O nosso sentimento nessa manhã, sem dúvida nenhuma, foi expressado em uma palavra nessa música: obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de comemorarmos 70 anos de organização do Clube de Desbravadores. Na verdade, o Clube de Desbravadores começou muito antes de 1950, e a gente vai contar um pouquinho dessa história hoje, mas eu quero falar um pouquinho sobre o tema que foi escolhido esse ano para o Dia Mundial do Desbravador e também relacionado ao batismo da primavera, a alegria. E mesmo em meio às dificuldades desse ano, podemos chegar no mês de setembro, o mês dos juvenis e adolescentes, o mês do Clube de Desbravadores, o mês do Ministério Jovem, da Educação Adventista, do Ministério da Criança e do Adolescente, o mês de todo aquele que se volta para as novas gerações e dizer obrigado, Senhor. E com alegria nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse foi um ano que, para o Ministério Jovem, nós tivemos, para a igreja como um todo, nós tivemos que nos reinventar. As nossas reuniões presenciais, as nossas reuniões de liderança passaram para dentro do celular ou do computador, em aplicativos e dispositivos que antigamente nem eram tão utilizados. É interessante que o que antes a gente dizia: olha, não pega, na hora do culto, não pega no celular, não mexe no computador. Depois da pandemia a gente chega no sábado e diz assim: sejam bem-vindos, feliz sábado, sejam bem-vindos ao culto online. Os nossos camporis, congressos e cultos passaram para o YouTube. Algumas reuniões e cultos jovens foram para o Instagram. Uma coisa é certa, mesmo com todas as mudanças que ocorreram, a essência do Clube de Desbravadores e, acima de tudo, a essência da Igreja Adventista permaneceu a mesma: servir para salvar. Ao longo dessa pandemia nós vimos que Deus guiou a sua igreja de uma forma maravilhosa. E nós vimos irmãos que começaram a se levantar para ministrar estudos bíblicos por meio da internet, irmãos que se levantaram para fazer ações solidárias, ações de compaixão, com arrecadação e distribuição de alimentação. E aqui a Igreja do Marco é uma igreja pioneira também nesse tipo de ação. A cada sábado, durante toda a semana, eu vi várias vezes, vindo por aqui ou simplesmente passando pela frente da igreja, eu via o trabalho que era desenvolvido aqui. As classes bíblicas, elas não pararam, trocaram de lugar, mas não pararam, e Deus foi guiando a sua igreja. E são muitos relatos que nós podemos, testemunhos maravilhosos, que ao longo dessa pandemia nós vimos o poder de Deus agindo através da sua igreja, e você faz parte disso. É por isso que nós podemos dizer, como diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 4, alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos. Mas como assim se alegrar no meio de tanta tribulação, no meio de tanta coisa difícil que está acontecendo nesse ano? Deixa eu te dizer uma coisa, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha pela internet também. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ela é uma das cartas da prisão. Paulo estava preso, Paulo estava condenado, Paulo estava num lugar sujo, solitário, mas Paulo tinha a companhia de Deus. E a despeito das situações que ocorriam ao redor de Paulo, a revolução que estava ocorrendo dentro dele, podia levá-lo a dizer: alegrai-vos no Senhor. Eu estou preso, eu estou condenado, injustamente, eu fui abandonado por alguns, caluniado e injustiçado por outros, mas Deus continua sendo o meu refúgio, socorro bem presente em todos os momentos, inclusive na tribulação. Por isso ele disse: alegrai-vos no Senhor. E hoje nós queremos falar sobre alegria. Para o Clube de Desbravadores existem muitos motivos de alegria, e também no mundo todo existem muitos motivos de alegria. Por exemplo, alguns motivos de alegria: estar junto com os amigos numa festinha, no aniversário, receber um presente, ou quem não gosta de receber um presente, praticar um esporte com a família, com os amigos. Enfim, nesse mundo nós temos alguns motivos de alegria, motivos bons de alegria, mas também existe por aí algumas fontes passageiras de alegria, e algumas dessas fontes,
elas não são tão benéficas. Nós temos motivos de alegrias bons, eu acabei de passar, mas nós temos outras fontes que trazem uma alegria passageira e uma alegria danosa. Por exemplo, comer demais. Comer é bom, não é bom? É bom, sem dúvida nenhuma é prazeroso, mas comer demais e comer alimentos que não são saudáveis, sem dúvida nenhuma é um motivo de alegria passageiro, além de ser prejudicial à saúde. Beber bebidas alcoólicas pode até trazer uma alegria momentânea, mas também é uma alegria danosa. Alguns tipos de drogas, algumas pessoas buscam alegria, buscam preencher o vazio do coração nas drogas, também traz uma alegria passageira. Algumas pessoas buscam a alegria, o senso de contentamento em jogos e passam às vezes horas e até a noite toda, ou quem sabe o dia todo, na frente de um videogame. Também isso é prejudicial à nossa saúde, à nossa mente. Mas e para o clube de desbravadores? Quais são os motivos de alegria para o clube de desbravadores? Eu vou te dizer uma coisa, um desbravador, quando ele procura o clube, ele pode até não saber isso conscientemente, mas ele está em busca de 3 coisas: amizade, aventura e superação, e tudo isso ele encontra no clube de desbravadores. Um Campori, sem dúvida nenhuma, é um momento, digamos assim, é o clímax para um clube de desbravadores. Eu conheço algumas pessoas que não são do clube e perguntam assim, mas por que tem que ter Campori? Porque desbravador ama Campori, desbravador é motivado para o Campori, seja um Campori do distrito, da região, do campo, da união, da divisão, é uma alegria, e eles se preparam. Eu lembro que para ir para alguns Camporis, o Campori de 92, Jesus ao Leme, foi o meu primeiro Campori, foi um Campori de união, aqui no Coqueirão. Aí não é o coqueirão que nós temos hoje, é o coqueirão que alguns que viveram nessa década conhecem, aquele barracão de madeira, tudo muito rústico. E eu lembro que para ir para o Campori, eu tive que vender livro, vendi Grande Conflito, nunca tinha vendido nada na vida, mas eu queria ir para o Campori, e a minha mãe disse assim, não tem dinheiro, na verdade ela queria que eu desistisse, e não tem dinheiro, o problema é o dinheiro, então tá bom. E eu fui vender livro, Grande Conflito. Irmão, vender livro para brasileiro que geralmente não gosta muito de ler, eu louvo a Deus porque aqui todos gostam de ler, amém? Nós incentivamos a leitura, mas no geral o brasileiro não gosta muito de ler, e vender livro, e um livro grosso, sem nenhuma ilustração, como Grande Conflito, que tem um conteúdo fantástico, não é fácil. Eu fiquei em segundo lugar do meu distrito, na época era o distrito da Marambaia, isso porque eu queria ir para o Campori. Acampamento, como é bom acampar. Eu estive essa semana fazendo uma semana de oração aqui no distrito de São Brás, e eu dizia ontem que, assim, de forma carinhosa, eu digo que nós, da nação de Lenço, nós somos um bando de loucos. Como assim, pastor? É uma forma carinhosa de dizer que desbravador é meio louco, louco por Jesus, louco por acampamento, porque assim, a gente paga de vez em quando para sofrer. Como assim? Eu vou te explicar. Desbravador paga para ir para o acampamento para comer PVT, e não paga barato não. O banho no acampamento é aquele banho que você faz uma fila de 1 hora, e se for um Campori grande é 1h30, eu já vi gente passar 2 horas para tomar um banho que não pode passar de 5 minutos, né? É aquela águazinha corrida assim. Bem, eu vou pular a parte do banheiro porque não merece nem ser relatado. E o desbravador, nós ainda oramos, Senhor, chove, chove, chove. Por quê? Porque alaga a barraca. Se não alagar a barraca, não tem história para contar depois. Eu lembro de um acampamento que eu fui e que choveu, e a minha barraca ficou, mas encheu de água, você não está imaginando. Aí você acha que à noite o povo era reclamando, olha, choveu, molhou meu colchão. Não, choveu, era tirando foto, qual era a barraca que alagou mais. Era disputa, a minha encheu 1 palmo, ixi, perdeu para a minha, foi 1,5 palmos. Aí outro dizia assim, a minha foi 2 palmos. Aí outro dizia assim, ixi, vocês perderam, a minha alagou e o vento ainda levou.
desbravador é assim, é a fonte de alegria dos desbravadores. Você quer mais outra coisa? A gente paga para ir no acampamento, e se o desbravador não se sujar no acampamento, não prestou. Não prestou. Tem que se sujar. O chocolate para o desbravador é lama, ou lama para o desbravador é chocolate. Não que ele coma, mas é no sentido de que a gente gosta de aventura, de amizade, de superação, e o Clube de Desbravadores é uma fonte para tudo isso. E o desfile, então? Eu lembro na minha época de desbravador, quando chegava 7 de setembro, infelizmente esse ano não deu para acontecer, e ajeitava todo o uniforme, e eu queria sair ali desfilando, mostrando o uniforme, aquela alegria, né, de mostrar o uniforme, o lenço e tudo. O Clube de Desbravadores é uma fonte de alegria. A Bíblia fala sobre alegria e está tudo certo, nós temos que ser um povo alegre. Por exemplo, a Bíblia diz que quando nós vamos à casa do Senhor, é uma fonte de alegria. Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É por isso que estamos alegres hoje, porque estamos juntos adorando a Deus na casa do Senhor. A Bíblia também diz que quem está alegre, quem está contagiado por essa alegria que vem do céu, até o rosto fica mais bonito. Ei, você já viu umas pessoas por aí, que assim, na fila da beleza, talvez ela faltou, assim, talvez ela esqueceu, não deu, estava grande demais, não passou ali na fila da beleza e tal, mas elas são tão simpáticas, tão alegres, têm um sorriso tão bonito, tão cativante, que elas se tornam mais bonitas do que quem tem aí alguma beleza, beleza física, mas tem a cara carrancuda e tal. Tem pessoas que pela sua alegria contagiante conseguem atrair outras pessoas, e a Bíblia fala disso, o coração alegre aformoseia o rosto, deixa você mais bonito. Tem gente que parece que tomou banho em água de limão. Por quê, pastor? Tem a cara azeda. E a Bíblia está dizendo, deixa a alegria contagiar o teu rosto, deixa ela transbordar pelo teu sorriso, você vai ficar até mais bonito. A Bíblia também é uma fonte de alegria, porque olha, aqui em Jeremias 15:16 diz que quando eu achei as tuas palavras, logo que eu as achei, eu as comi, no sentido figurativo de que eu devorei, porque a palavra do Senhor é como um alimento, e é um alimento que satisfaz o meu coração, e essas palavras, a palavra do Senhor, ela se tornou uma fonte de alegria, de júbilo na vida. Então a Bíblia é uma fonte de alegria para a nossa vida também. A Bíblia diz que, como fiéis filhos de Deus, que receberam a alegria da salvação, que entenderam a alegria de ser chamados filhos e filhas, nós devemos demonstrar essa alegria de forma prática, demonstrando a nossa fé e a nossa fidelidade nos dízimos e ofertas, porque o Senhor ama a quem dá com alegria, a quem vem à sua casa com alegria no coração, a quem vem ofertar a sua vida, mas também ofertar recursos para que a obra de Deus, para que o reino de Deus, para que a pregação do Evangelho continue avançando, e Deus ama quem dá com alegria. Ser fiel a Deus também traz alegria ao nosso coração e ao coração de Deus. E o que nós devemos fazer então com toda essa alegria que chega à nossa vida? Servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor de todo o coração, fazer daquilo que Deus nos deu, o nosso talento, os nossos dons, as nossas habilidades, fazer disso um ministério. O que você sabe fazer na tua vida? Ah, pastor, eu só sei costurar. A única coisa que eu aprendi na vida, o meu maior talento é costurar. Então usa a costura como um ministério. Não, pastor, não estou entendendo como usar a costura como ministério. Vou te dar um exemplo da Bíblia. Dorcas, o que Dorcas tinha? Linha e agulha. Quando Dorcas morreu, a cidade parou e clamou pela ressurreição dela. Por quê? Porque ela fazia obras notáveis, maravilhosas, extraordinárias, porque ela servia ao próximo com o que ela tinha, linha e agulha. Pastor, eu só sei fazer pão. Então faz pão, distribui para
para os teus vizinhos, convida para vir para a igreja, convida para o Clube de Desbravadores. Aliás, se você não sabe fazer muita coisa, vem para o Clube de Desbravadores, porque nós temos 480 especialidades que vão te ensinar alguma coisa na tua vida que você vai sair fazendo e podendo servir ao Senhor com alegria. Algumas pessoas pensam, Deus versus alegria, Deus é contra a alegria, esse negócio de alegria, esse negócio de, não dá certo com o cristão. Será que é assim? Será que ser cristão é ser carrancudo, é dizer assim, não, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo? Tudo bem, Paulo falou isso mesmo, e nós trazemos, porque nessa vida nós estamos num grande conflito, muitas vezes nós somos atingidos e somos feridos e trazemos no nosso corpo essa marca do grande conflito de estar ao lado de Deus, mas a vida do mesmo Paulo que disse, trago no meu corpo as marcas de alegria, ele disse, alegrai-vos no Senhor. Então Deus não é contra a alegria, Deus é um Deus que traz a alegria, Deus é um Deus que criou o prazer. O problema é que o pecado deturpa tudo que Deus faz, e aí tem gente confundindo alegria com orgia. Não tem nada a ver. A alegria do cristão é uma alegria que vem do céu, e eu acabei de mostrar para vocês algumas das fontes de alegria. A palavra do Senhor é fonte de alegria. Você imagina, por exemplo, a alegria que o povo de Israel sentiu ao atravessar o Mar Vermelho e se sentir livre de fato do jugo do Egito? É tanta alegria que Miriam pulou de alegria. Você imagina a alegria de Davi ao trazer de volta a arca para o povo de Deus? Ele pulou de alegria, ele cantou de alegria. Então a alegria faz parte do povo de Deus, e Deus não é contra a alegria. É mais fácil Deus ser contra aqueles que são carrancudos, fechados, do que contra aquele que é alegre. Deus é a favor da alegria, porque Deus é um Deus de alegria. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele nos criou para sermos felizes. Salmo 16, verso 11, nós lemos que na presença de Deus há abundância de alegria. Abundância de alegria. Eu não entendo pessoas que vão para o culto para sair com a cara feia, para sair com a cara fechada. Talvez não tiveram encontro com Deus, porque na presença do Senhor, a não ser que a Bíblia esteja mentindo, e eu não creio que a Bíblia minta, porque ela é a palavra de Deus, e ela não mente, e ela não erra, e na presença do Senhor, se você está na presença do Senhor, há abundância de alegria, porque Deus coloca a alegria no nosso coração, conforme diz o Salmo 4, verso 7, e nesse ano de 2020, onde comemoramos os 70 anos de organização do Ministério de Desbravadores, nós temos muitos motivos de alegria. Eu vou fazer um rápido apanhado sobre a história do Clube de Desbravadores. O Clube de Desbravadores foi organizado em 1950, mas a história dele começou muito antes. Em 1919, um pastor, Arthur Spalding, ele tinha 2 filhos adolescentes, e ele decidiu fazer um clube, e ele... É lógico, o clube, ele colocou os 2 filhos dele, chamou os amiguinhos do filho dele e fizeram ali um clube, era quase uma unidade, não era bem um clube, e eles começaram ali a fazer algumas atividades voltadas para juvenis e adolescentes, e o pastor Spalding, ele deu o nome desse clube de Escoteiros Missionários. Hoje em dia, quando alguém pergunta, vocês são escoteiros? Dói na alma, no coração. Nada contra, porque nós somos desbravadores. Mas começou como escoteiros missionários, ok, o importante é que cresceu, né? Em 1922, a Associação Geral entendeu que era necessário montar um programa de estudo, um programa de crescimento chamado, naquela época, de classes progressivas. Hoje são classes regulares, e na época foi colocado amigo, companheiro, guia. Em 1928 foi feita a primeira especialidade do Clube de Desbravadores, 1928, a primeira. Hoje, em 2020, são mais de 480 especialidades aqui na divisão sul-americana. O primeiro acampamento ocorreu em 1926, o primeiro acampamento do clube, 1926, e presta atenção nesse dado aqui, em 1928, em um acampamento, uma das coisas que nós temos é o fogo do conselho, e é um momento marcante o fogo do conselho, e nesse acampamento de 1928,
John Freeman, ele era o responsável, era o orador responsável pelo acampamento, e todas as noites, no fogo do conselho, ele trazia histórias marcantes para aqueles juvenis, e essas histórias marcaram tanto que eles diziam assim: e nós queremos ser como Freeman. E Freeman era conhecido como desbravador, e eles diziam assim: nós queremos ser desbravadores como Freeman foi, porque eles têm histórias de aventura, ele tem história de amizade, ele tem história de superação, e nós queremos ser desbravador tanto como Freeman é. E depois do ano de 1928, alguns diretores começaram a adotar no seu clube o nome de Desbravadores, e provavelmente daí surgiu o nome de Clube de Desbravadores, depois de 1928, desse acampamento, por causa desse nome aí, John Freeman, um americano. Em 1950, para ser mais exato, em 24 de agosto de 1950, a Associação Geral votou oficialmente o Clube de Desbravadores como um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Montou ali o programa de formação, um currículo, o clube que a cada ano, durante esses 70 anos, vem crescendo, vem evoluindo, vem mudando e moldando a vida de muitas pessoas. As três principais bênçãos do Clube de Desbravadores: o Clube de Desbravadores, ele evangeliza, ele conserva, eu prefiro chamar de discipula, e ele forma novos líderes. Para você ter uma ideia, o Clube de Desbravadores, ele tem uma classe bíblica contínua, e a cada ano, centenas, milhares de pessoas conhecem mais e mais da palavra de Deus por meio das classes bíblicas. Ele evangeliza também pelo testemunho dos seus desbravadores. Eu estava agora há pouco ouvindo aqui a história de testemunhos de desbravadores daqui, do Clube Pioneiro do Marco. Que testemunho fantástico! Eu estava ouvindo agora há pouco do Jonatas Milhomens. Muitos de vocês já devem conhecer esse testemunho fantástico. Um jovem formado em medicina, deixa eu ver, estava por aqui, agora há pouco participou aqui. Jonatas, quero gravar teu testemunho, meu amigo. E você sabe, talvez você já ouviu o testemunho dele e muitos outros, e hoje à tarde tem testemunho também de histórias de desbravadores que pelo seu testemunho alcançaram outros. Jonatas, você sabe, ele fez medicina, formou há pouco tempo e não estudava a sexta-feira à noite. Que dificuldade, que testemunho. Alguns talvez vacilariam na fé, no mínimo tremeriam na fé. E na semana do lenço, o Jonatas ia, inclusive, de lenço para a faculdade, né? E o testemunho dele, resumidamente, dois testemunhos maravilhosos. No meio do curso, pelo seu exemplo, pela sua influência, pelo seu testemunho, um outro acadêmico, também de medicina, decidiu estudar a Bíblia, foi batizado, teve a dificuldade do sábado, mas permaneceu firme. E Deus honra a quem o honra. Jonatas terminou o curso, mesmo sem estudar na sexta-feira à noite, o curso de medicina, em primeiro lugar na turma, e o outro amigo adventista, os dois únicos adventistas da turma, foi o segundo lugar da turma. Isso é testemunho, isso é evangelismo, é Clube de Desbravadores na prática, mas tem outros testemunhos aqui que o tempo não nos permite. Então o Clube de Desbravadores é uma fonte de evangelismo na Igreja Adventista. Na América do Sul, a média de idade de batismos, na faixa etária de maior batismo na América do Sul, é até 15 anos, na faixa etária dos desbravadores. Na minha época de desbravadores, na igreja que eu frequentava, a Igreja dos Correios, ali no bairro da Marambaia, durante o clube estar funcionando, o departamento que anualmente levava mais gente ao batismo era o Clube de Desbravadores. E o Clube de Desbravadores é, sem dúvida nenhuma, uma fonte de evangelismo, de pregação do Evangelho. E também é uma fonte de discipulado, de conservação. Na América do Sul, em termos de apostasia, na faixa etária até 15 anos, de 9 a 15 anos, a apostasia de um desbravador e de um aventureiro é 10 vezes menor, presta atenção, dados da Secretaria da Divisão Sul-Americana. Pega a faixa etária de 9 a 15 anos, apenas 9 a 15 anos, um juvenil e um adolescente que não é desbravador, e um juvenil e um adolescente que é desbravador.
juvenis e adolescentes que são do clube de desbravadores ou aventureiros, a apostasia é 10 vezes menor do que de um adolescente e um juvenil que não é desbravador e adolescente. É uma fonte de conservação na igreja também, e também é uma fábrica de líderes. Para você ter uma ideia, 92% dos pastores da igreja adventista na América do Sul já foram desbravadores, 70% dos anciãos já foram desbravadores, 90% das pessoas que participam do Caleb já foram desbravadores, quase 100% de todos que participam do programa, do projeto Um Ano Missão, já foram ou são desbravadores. É uma fábrica de líderes, tem um programa sólido de formação de liderança, e essas são muitas bênçãos que nos trazem alegria. Na América do Sul, o primeiro clube surgiu em 1950, lá no Peru, e de lá para cá como cresceu. Hoje somos mais de 12 mil clubes de desbravadores só na divisão sul-americana, mais de 326 mil desbravadores na divisão sul-americana nos 8 países. Aqui na Associação Norte do Pará, somos 216 clubes de desbravadores, e louvamos a Deus por isso, e nós temos uma meta ambiciosa para 2020, nós queremos chegar a 300 clubes de desbravadores, e estamos preparando ações agressivas para que cada igreja tenha um clube de desbravadores, porque um clube de desbravadores é uma fonte de bênçãos na igreja. Aqui na Associação Norte do Pará, hoje, só em desbravadores, somos quase 6 mil desbravadores na Associação Norte do Pará. A Bíblia fala também sobre uma grande alegria que ocorre na terra, e ela se torna maior ainda no céu. A Bíblia fala, por exemplo, em Isaías, que Deus se alegra com o resgate dos pecadores, com o resgate daqueles que estão longe dos caminhos de Deus. Lá em Lucas 15, e eu agora convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 15. Lucas 15, no verso 7. Lucas 15 é conhecido como a parábola dos perdidos. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. E essa parábola foi contada por Jesus para mostrar que algo causa uma tremenda alegria no coração de Deus. E ele vai dizer aqui, no verso 7, é o resumo do capítulo todo. Lucas, capítulo 15, verso 7, diz o seguinte: eu digo que, é Jesus falando, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. O que Jesus está dizendo aqui é que Deus se alegra de uma forma grandiosa quando um pecador é trazido para o reino de Deus, quando um pecador é resgatado para o reino de Deus. Lucas 15 foi escrito no seguinte contexto: Jesus estava ali ensinando, e um grupo de fariseus, um grupo de pessoas que só queriam saber de criticar a vida dos outros, que só queriam saber de falar mal, de achar alguma coisa errada em Jesus, só queriam saber de regras que nem eram dadas por Deus, eram criadas pelos próprios homens, regras criadas pelo coração de homens que só pensavam em si mesmo. E eles começavam a criticar Jesus, porque Jesus andava com pecadores, Jesus comia com pecadores. Eles queriam dizer que Jesus não merecia que as pessoas dessem atenção, porque Jesus dava atenção para os pecadores. E então Jesus conta essa parábola, e essa parábola é para dizer o seguinte: Deus se alegra quando um pecador é resgatado. Mesmo que o pecador, como a ovelha perdida, tenha deliberadamente decidido seguir o seu caminho, Deus vai atrás da ovelha e busca, e quando a ovelha se permite ser resgatada, há alegria no céu. Mesmo que o pecador esteja dentro da igreja e mal saiba que está perdido como a moeda, não tenha consciência, está perdido dentro da casa do Pai, está perdido dentro da igreja e nem sabe que está perdido, mas o Pai vai atrás dele e o resgata, e quando o acha, e quando o resgata, há alegria no céu.
Mesmo que o pecador deliberadamente tenha se levantado contra o Pai, tenha se levantado contra Deus e de forma rebelde tenha dito: Senhor, eu prefiro que o Senhor morra e deixe eu seguir a minha vida, porque quando o filho pródigo disse: Pai, me dá a herança só é dada quando morre. Então ele dizia: Pai, do seguinte, eu quero seguir minha vida, então ou o Senhor morre logo, ou então me dá a minha herança. É mais ou menos isso que estava acontecendo aqui nessa história. Mesmo quando um pecador se rebela contra Deus e se levanta contra Deus, Deus continua amando esse pecador. E o que Jesus está ensinando é que eu não posso virar as costas. Se eu quero refletir de fato o caráter de Cristo, eu tenho que continuar como Cristo, indo atrás desse pecador, para buscá-lo, para continuar dizendo: ainda há oportunidade de salvação. Você pode se arrepender, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão fundo no poço do pecado, na lama do pecado você tenha descido, ainda há esperança. Se você cair em si e voltar para os braços do Pai, Ele vai correr, Ele vai te abraçar. E antes que alguém queira te criticar pela sujeira do pecado na tua vida, Ele vai te envolver com um manto de misericórdia, de graça de Jesus. Ele vai colocar o anel de filiação de um filho do reino dos céus. Ele vai mandar colocar sandálias nos teus pés e vai dizer: esse é meu filho. E vai se alegrar e vai fazer uma festa no céu. Mas infelizmente tem alguns na família de Deus que são como o segundo irmão. Eles não se alegram com o retorno do pecador. Eles preferem criticar e falar. Hoje nós precisamos decidir que tipo de pessoas nós seremos. Nós teremos a atitude como a do pastor que foi atrás da ovelha, como da mulher que buscou diligentemente a dracma perdida, como a do pai que ficou aguardando o filho e ao invés de jogar no rosto dele todas as falhas que ele cometeu, toda a injustiça e rebeldia que ele cometeu, ele disse: vem meu filho, eu estou aqui de braços abertos para você. Ou seremos como o irmão mais velho que ficou relembrando as falhas do irmão mais novo e estava tão perdido, só que na casa do pai, como o irmão mais novo que estava perdido fora da casa do pai. Que atitude nós teremos na nossa vida?